Bom dia, Max College, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês tenham descansado aí nesse feriadão que tivemos. E agora vamos voltar com tudo, né? Na semana que vem, na segunda-feira, nós já vamos começar com o nosso livro didático, tá bom? Então, se você está no presencial, leve os seus livros didáticos de língua portuguesa na segunda-feira, tá bom? Vou explicar direitinho na sala de aula virtual. Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar aí o projeto A Hora da Leitura, onde nós vamos trabalhar aí diversos contos, crônicas, fábulas no decorrer aí do ano, tá bom? E nós vamos começar com um conto de Machado de Assis, A Cartomante. Tá bom? Espero que vocês gostem, leiam com atenção. Nós vamos aí fazer uma dinâmica, né? Nós vamos começar a leitura nessa aula, vamos terminar na semana que vem, tá bom? Para nós aproveitarmos aí tudo que esse conto tem de bom para nós, certo? E para começar, nós vamos conhecer Machado de Assis, né? Vamos conhecer aí o autor desse conto e de diversas obras aí, né? Um autor clássico aí brasileiro e que é importantíssimo nós sabermos quem é, né? Não só ouvirmos o nome desse autor, mas sabermos quem foi ele, tá bom? Então é muito importante nós fazermos aí iniciar o nosso projeto. Sempre quando nós formos trabalhar aí algum autor diferente, eu vou trazer a biografia dele para vocês, tá bom? Autor, autora, tá bom? Na semana passada, nós já começamos aí com a biografia da Ruth Rocha, né? A Ruth Rocha também vai estar presente aí nesse nosso projeto A Hora da Leitura, tá bom? Mas nós já conhecemos a vida dela, nós já vimos o que é uma biografia, vocês aí fizeram a biografia de vocês, né, a autobiografia. Então aí no decorrer do projeto, se nós formos encontrar com algum outro texto do Machado de Assis ou da Ruth Rocha, nós já vamos ter conhecido a história deles, né? Quando nós tratamos da biografia, principalmente de autores, escritores, nós trabalhamos a vida e as obras deles, né? Então vamos conhecer aí um pouquinho da vida e obra de Machado de Assis. Os livros didáticos de vocês são da editora Sucesso. E a editora Sucesso, né, eles têm lá a editora também Prazer de Ler. E aí nós temos alguns livros literários. Eu peguei essa biografia de um dos livros que se chama justamente A Cartomante e Outros Contos de Machado de Assis, tá bom? Se for do interesse de vocês, eu posso disponibilizar também o PDF, certo? Nós temos ali alguns contos bem conhecidos de Machado de Assis, tá bom? E nós vamos começar aí com a Cartomante, logo em seguida da biografia do Machado de Assis. Vamos lá. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, 21 de junho de 1839, falecendo na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Foi romancista, contista, cronista, poeta, jornalista e teatrólogo. Então daí já conseguimos perceber a vastidão, né, de escritos que nós temos aí do Machado de Assis. Por ser mulato e pobre, filho de operário, Machado de Assis não pôde frequentar uma instituição de ensino, embora tenha estudado mesmo longe da escola. Aos 15 anos, publicou uma obra literária pela primeira vez, no Periódico dos Pobres, de 3 de outubro de 1854. Então, observe, aos 15 anos ele já teve a sua primeira publicação. 2 anos depois, começou a trabalhar como tipógrafo na imprensa nacional, onde tece contato com textos e autores variados. Foi jornalista e revisor em vários jornais e revistas da época. Então, aqui nós percebemos que ele não pôde frequentar instituição de ensino, isso não o impediu aí, né, de ser um gênio, um autor aí ímpar para nossa literatura.
Seu primeiro livro foi uma tradução, ao qual seguiu seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, de 1864. O primeiro romance veio em 1872, Ressurreição, seguido de A Mão e a Luva e Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro considerado pelos críticos como divisor de águas da obra machadiana. Ingressou pelos contos com papéis avulsos, contos fluminenses e relíquias da Casa Velha. No teatro, publicou várias peças, dentre as quais Desencantos e Quase Ministro. Como crítico literário, comentou textos de autores nacionais e estrangeiros nos jornais em que colaborou, sendo inclusive um dos precursores dessa atividade no Brasil. Então, ele é o precursor aí, né, da crítica literária aqui no Brasil. Na crônica, destacam-se as obras Bons Dias e Crônicas de Lélio, esta publicada após a morte do autor. Ocupou a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, da qual foi patrono fundador. Então, o Machado de Assis, ele foi patrono fundador da Academia Brasileira de Letras. Aqui nós temos o brasão da Academia Brasileira de Letras, né? E aqui nós temos um desenho aí do Machado de Assis. E algo interessante de nós sabermos é que está bem aí no começo, né? Ele era mulato, era negro. Vamos dar continuidade aí. Características da obra de Machado de Assis. Machado de Assis é seguramente um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Cultivando os vários gêneros literários, como poesia, prosa e teatro, seus textos são considerados verdadeiros documentos humanos e de paisagens sociais do final do século XIX e início do século XX. A importância do autor é mais evidenciada nos estudos relacionados à sua prosa, sendo seus romances as obras mais destacadas pelos estudiosos da literatura. Sua prosa costuma ser dividida em duas fases, uma fase romântica e uma fase realista, sendo esta última considerada a de grande expressão para a literatura brasileira. Então, o Machado de Assis tem essa característica aí, né? Esse fato aí muito importante de nós sabermos, porque as suas obras passam aí por duas fases, romântica e realista, né? E cada qual com suas características. Em todas as suas obras podem ser percebidas características que marcaram a prosa machadiana, como o diálogo com o leitor, a referência a autores e obras literárias e filosóficas de outros tempos, Pascal, Montaigne e Schopenhauer, a descrição psicológica dos personagens, a divisão da obra em capítulos curtos, frases breves. Então, essas são as características da escrita de Machado de Assis, da prosa machadiana. Suas temáticas giram em torno de conflitos em eventos cotidianos da vida burguesa, que o autor usa para analisar à sua maneira o próprio caráter humano. Assim, comumente observamos mulheres e homens desiludidos por amor não correspondido, casamentos realizados por interesse, nem sempre em dinheiro, e o ciúme, a traição. Então, são temas aí, né, que trabalham a questão do caráter humano, são questões sociais, né, conflitos em eventos cotidianos da vida burguesa, tá bom? Aqui nós temos aí marcados em negrito palavras-chave que são essenciais para nós entendermos aí as características, a essência da obra machadiana. Os fatos históricos também estão presentes nas obras de Machado. Nelas, há referência à Guerra do Paraguai, no conto Um Capitão de Voluntários, do livro Relíquias da Casa Velha, a declaração da maioridade de Dom Pedro II,
para que pudesse assumir o trono do Brasil Império em Dom Casmurro. A escravidão e aos momentos logo subsequentes à libertação dos escravos, a monarquia e as batalhas políticas na transição para a república. Então aqui, esses marcos históricos, eles estavam presentes aí nas obras de Machado de Assis. E aí nós temos que lembrar que as obras, elas recebem influências ali do momento sócio-histórico, né? Das influências culturais, da identidade ali do povo brasileiro, né? Então tudo isso influencia a escrita de um autor, e isso era bem evidente em Machado de Assis, e ele colocava ali presente esses fatos históricos. Aqui nós temos uma imagem em uma tela. Muitos fatos históricos foram retratados na obra machadiana, entre elas a Guerra do Paraguai, retratada acima no quadro de Pedro Américo, Batalha do Havaí. Então aqui nós temos uma imagem aí desse fato histórico. O panorama político é uma temática bastante presente nas obras machadianas. Em seus livros, há grande número de alusões à monarquia e à república. Exemplo disso podemos encontrar na obra Esaú e Jacó, na qual dois irmãos que professam ideologia política diferente, um republicano, o outro monarquista, disputam o amor da mesma mulher. Machado também se caracteriza por veicular em suas obras ideias filosóficas, sendo bastante conhecida da sua filosofia humanitista, elaborada pelo personagem Quincas Borba. O pensamento humanitista afirma que há uma tendência do homem sempre lutar pela sua sobrevivência, ou mesmo para sua escalada social, mesmo que isso prejudique a outrem. Essa filosofia está resumida na célebre frase "ao vencedor as batatas", que o personagem diz após refletir sobre um episódio a seguir. Eu cortei essa parte aí porque nós estamos focados aí na vida, na característica da obra do Machado de Assis, tá bom? Claro que se vocês tiverem interesse, eu posso enviar essa biografia para vocês na íntegra, tá? E qualquer pesquisa que vocês fizerem também, nós encontraremos mais informações aí sobre Machado de Assis, tá bom? Mais curiosidades, mais elementos aí presentes em suas obras. O gênero conto, porque nós vamos trabalhar aí um conto, né? Nós vamos fazer a leitura de um conto. Nós já trabalhamos aí características do conto em diversos momentos, no projeto nós vamos trabalhar aí também, tá bom? Mas aqui vamos relembrar rapidamente aí algumas características do conto e dos contos do Machado de Assis de forma mais específica. O gênero conto. O conto é um texto narrativo e ficcional de curta extensão. Então, o conto é um texto narrativo curto. Em geral, apresenta narrador, personagens e enredo. Tempo e espaço também são dois elementos de grande importância para o gênero, embora possam estar bem delimitados ou não. Escrito em prosa, o conto desenvolve-se em uma estrutura fechada, tendo um momento-chave como clímax. O clímax ali é o ponto mais forte ali de maior tensão da história. Caracteriza-se principalmente pela concisão, tendo poucos desdobramentos se comparado, por exemplo, a um romance. Então, o conto ele é um gênero textual ali curto, né, narrativo, que vai nos contar uma história, algo, né, uma história aí da ficção. E justamente por conta da sua extensão, aí nós temos poucos personagens, apenas um núcleo dramático, o espaço e o tempo são delimitados ali, mas também costumam ser mais concisos, tá bom? Os contos machadianos. Em seus contos, Machado mantém as suas características marcantes, como a ironia, crítica à sociedade de sua época, conversa com o leitor e utilização do contexto histórico a favor do enredo desenvolvido. Pessoal, isso daí
é muito importante e foram marcos aí, por isso que Machado de Assis é um clássico, né? Foram inovações aí na literatura, em sua escrita. De um modo geral, os personagens pertencem à classe dominante, burguesa da época. Em suas emoções demonstram hipocrisia e pessimismo, muito recorrentes também no estilo do autor, que para tanto se utiliza do recurso de aprofundamento psicológico dos personagens. E aí agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o conto A Cartomante, bem rapidamente, né, para não dar nenhum spoiler aí sobre a história. E aí depois nós vamos começar a leitura desse conto. O conto A Cartomante traz uma visão pessimista e cética da vida. Através do recurso da análise psicológica dos personagens, Machado de Assis elabora o enredo em que critica o misticismo e a crença em adivinhações. E o que uma cartomante faz, pessoal? Trabalha aí justamente com o misticismo, adivinhações. Outros temas ainda trabalhados por ele são a hipocrisia, as contradições humanas, a traição, o pessimismo, o misticismo, a ironia e o comportamento humano. Agora nós vamos começar aí com a leitura do nosso conto. Vamos lá? Peço que vocês acompanhem com muita atenção, tá bom? E eu espero que vocês fiquem curiosos aí para saber o restante da história. A Cartomante. Hamlet comentava com Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou nas suas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum medo, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois chamou sua atenção. Disse-lhe que era perigoso andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Não irá saber. Tive muito cuidado ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém na ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu acreditas de fato nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet de outra maneira, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Acredito que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar suas ilusões. Também ele, quando era criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe transmitira e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como se tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total.
Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a ausência de fé. Diante do mistério, ficou feliz em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via envolver-se e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que chamasse sua atenção, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma conterrânea de Rita. Esta desceu pela rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde morava. Camilo desceu pela rua da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação de como começou. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de professor, Camilo entrou no funcionalismo público, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No começo de 1869, Vilela voltou da província onde tinha se casado com uma dama bonita e boba. Abandonou a carreira de professor e veio abrir um escritório de advogado. Camilo arranjou-lhe essa casa para os lados de Botafogo e foi recebê-lo no barco. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor." Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram muito amigos. Depois, Camilo falou para si mesmo que a mulher do Vilela confirmava as cartas do marido. Realmente, era graciosa e tinha os gestos vivos, os olhos quentes, a boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela, 29, Camilo, 26. Entretanto, o porte sério de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Não se via nele a ação do tempo, nem os óculos de cristal, que a natureza põe cedo no caminho de alguns para fazer parecer mais velho, nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3, convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, das orações e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. E aí aqui nós damos uma pausa no conto e nós vamos continuar na semana que vem. E aí nós já começamos a observar que o cenário aí, né, o espaço do conto é o Rio de Janeiro. Nós podemos perceber ali a época, né? Nós temos ali a presença dos anos, então é um tempo, um espaço bem definido. São poucos personagens, já dá para perceber, né, que os personagens principais são Rita, Vilela e Camilo, né? E o que será que vai acontecer, né? Então, espero que vocês fiquem um pouquinho curiosos sobre esse conto, e na semana que vem nós vamos trabalhar melhor, tá bom? E aí vale pensar, nós já vimos ali de início que esse conto ele vem fazer uma crítica justamente a esse misticismo, nessas crendices, e a moça, né, a Rita, a mulher, ela gosta de ir na cartomante. E você acredita nesse tipo de misticismo? Isso daí, né, depende muito da influência da religião. Hoje em dia nós temos esse costume de ir a cartomantes, né? Então é algo que já se não é mais presente aí na nossa
na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Essa questão de adivinhações, de cartomante e tal, né? Então, esse momento social, histórico, essas influências culturais e sociais, elas influenciam, né? Ficou um pouco redundante, né? Mas elas realmente influenciam aí a escrita dos autores, né? Como nós podemos perceber aqui na obra de Machado de Assis. E agora eu quero que você pense aí, o que será que vai acontecer, né? Nós começamos aí, isso foi aí a introdução, né? A contextualização aí do conto, mas o que vai acontecer, né? O que acontece ali entre esses personagens? Essa questão da cartomante, né? Porque o conto recebe esse nome, a cartomante. É só essa crítica aí, ou vai acontecer algo aí que vai gerar o clímax? Lembram que o conto ele tem o clímax, que é o momento de maior tensão? Então quero que vocês reflitam aí sobre isso. Se for necessário aí, voltem aí o texto, façam uma leitura calma de vocês, observando aí cada ponto, cada dica que o autor pode ter deixado aí, né, lá no início desse conto, tá bom? E aí nós vamos trabalhar isso na próxima semana. Mas para isso é importante que vocês assistam nessa videoaula. Espero que vocês tenham assistido, se estão aqui no finalzinho, e façam a leitura aí do conto, certo? Nós temos aqui, eu vou disponibilizar para vocês o conto completo também semana que vem, mas vocês podem pesquisar aí na internet também que vocês encontram, tá bom? Mas não vamos burlar o sistema e ver o final. O final é para semana que vem, tá bom? Então é isso, e volto a reforçar a vocês. Na semana que vem nós vamos começar a utilizar os livros didáticos, tá bom? Nós já estamos aí no final do mês de fevereiro, então é importante nós já começarmos aí a trabalhar as atividades do livro didático, a começar a ver conteúdos gramaticais, né, linguísticos, e nós vamos fazer isso agora. Semana passada eu enviei para vocês também videoaulas sobre os gêneros textuais que serão trabalhados. Então é importante que você assista o vídeo, anote pontos importantes e característicos ali de cada gênero textual, porque nós vamos começar a fazer as atividades, as leituras, interpretações na sala de aula. E lá na sala de aula, para os alunos que vão estar ali no presencial, é para plantão de dúvida, tá bom? Não vai haver aquela aula expositiva sobre cada gênero textual, não. Isso já está na videoaula que foi postada para vocês, tá bom? E ela está lá disponível no canal. Vocês podem assistir quantas vezes for necessário, vocês podem procurar outras videoaulas, tá bom? Participe, coloque sua dúvida, o que você não entendeu sobre, que você ficou em dúvida, que eu volto a falar, tá bom? Com vocês sobre os gêneros textuais. Mas agora já chegou a hora também de nós irmos para a prática, né? Fazer mesmo aí a leitura de contos, né? Cada turma ali com o seu gênero textual, fábula, conto de mistério, conto social, próprio conto, tá bom? E nós vamos trabalhando aí, e logo também vamos começar aí cada turma com a sua disciplina, com o conteúdo ali da matéria, tá bom? Sujeito, predicado, linguagem verbal, não verbal, oração subordinada, coordenada, isso aí depende da turma, tá bom? Então é isso, estou disponível para vocês para atendimento no WhatsApp, né, das 7 às 11, também pelo e-mail, vocês podem mandar e-mail, tá bom? E lembrando que o contato feito após o momento do plantão, ele é respondido no próximo plantão, tá bom? Mas não deixe aí de entrar em contato. Observe sempre o seu horário de aula, o momento que você está fazendo as atividades.
faça ali as perguntas, as anotações necessárias e não deixe entrar em contato com o seu professor. Isso eu falo não só na minha disciplina, mas todos os professores, porque nós ainda estamos aí, né, nesse momento híbrido de assistir videoaula, de alguns alunos ainda estão no 100% remoto, por conta da segurança mesmo, né? Então, enquanto isso tudo não passa, essa pandemia não passa, nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Então faça a sua parte, entre em contato com o professor quando você estiver com qualquer dúvida, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e até segunda-feira. Um beijo!